Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo. Eu sou o pastor William Prado. Estou gravando essa aula especial para a Unicage, do meu querido pastor Alex Martins, aqui diretamente da Flórida, Estados Unidos, aonde nós residimos. Mas nós também temos residência em São Luís do Maranhão, aonde é a sede, a base do nosso ministério, a Igreja Gerando Vida. Então, eu quero começar essa aula me apresentando, né? Deixa eu me apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre missões urbanas, o panorama bíblico das missões urbanas. Deixa eu expandir aqui. Pronto. Então, hoje nós vamos falar sobre missões urbanas, o panorama bíblico, histórico e prático da missão de Deus. Eu sou o pastor William Prado, da Igreja Gerando Vida, de São Luís, Maranhão. Estou aqui localizado na cidade de Palm Bay, na Flórida. Nós ficamos aqui como referência para vocês a 1h30 de distância de Orlando, né? Nós estamos situados numa região que é chamado de Centro de Tecnologia Aeroespacial, porque nós estamos aqui ao lado de Cabo Canaveral. Cabo Canaveral é a região de lançamento de foguetes da NASA, é onde os Estados Unidos lança a maioria dos seus foguetes. E nessa região fica sediado todas as empresas da área de tecnologia e desenvolvimento aeroespacial, e muitas empresas da área de robótica. Então, essa é uma região que é núcleo de engenheiros, de cientistas, de desenvolvedores, de profissionais da área de segurança da informação, né? Tem muitos profissionais dessas áreas que residem aqui nessa cidade por causa do centro espacial, né? Do centro de lançamento de Cabo Canaveral. Então, essa é a área que eu estou inserida, só para você entender o nosso contexto. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, vou tomar um pouquinho de tempo com isso, porque é importante você saber quem eu sou para você entender o conteúdo que eu estou te entregando, né? Porque o conteúdo que eu estou te entregando tem a ver não só com o que eu estudei, né, mas com o que eu vivi, com o que eu experimentei como pastor, como missionário, como plantador de igrejas, né? Então, eu vou compartilhar aqui experiência com você e vou compartilhar conhecimento bíblico com você. Então, entenda um pouquinho quem eu sou, né? Eu tenho 44 anos de idade, eu nasci para Jesus no ano de 2000, quando eu tinha ali 17 anos, 17 para 18 anos de idade. Eu nasci para Jesus após um retiro de carnaval. Uma vizinha minha me convidou, né, vinha me evangelizando e me convidou para participar de um retiro de carnaval. E naquele momento eu era um jovem que eu estava com um vazio no meu coração muito grande. Eu estava recém-terminado o ensino médio, tinha passado no vestibular, né? E estava me sentindo um pouquinho perdido na vida. E fui para aquele retiro de carnaval com um vazio no meu coração e com muito preconceito, porque eu venho de uma família que se diz católica, né? E onde eu sempre fui ensinado que ser evangélico era muito ruim, né? Que o evangélico era o protestante, né? O protestante no sentido pejorativo de antigamente, de protestar, de arrumar confusão, de quebrar regras, né? Que saiu da Igreja Católica, que abandonou a Igreja. Então tinha toda aquela carga negativa dentro de mim sobre o que era ser protestante, o que era ser evangélico. Mas a proposta da vizinha, né, foi muito boa, porque eu já tinha relacionamento com essa vizinha de amizade. Ela era a mãe dos meus amigos, aonde eu já jogava futebol com eles todo fim de tarde, né, já há alguns anos. E naquele ano em especial que eu tinha terminado o ensino médio e estava aguardando o início das aulas da faculdade, eu tinha muito tempo livre, então eu passava muito tempo com os filhos dela ou na casa dela. E ela aproveitou, né, para me evangelizar, ela aproveitou para cuidar de mim, ela aproveitou para me influenciar e na hora que apareceu a oportunidade adequada, ela me convidou para estar no retiro de carnaval com ela. E ali naquele retiro de carnaval,
eu fui tremendamente impactado por Deus. Deus falou muito ao meu coração. E quando acabou o retiro de carnaval, na quarta-feira de cinzas, né? A gente sai pela manhã. No domingo, ela passou na minha casa e me levou para o culto no carro dela. E eu pude ali me render aos pés de Jesus e confessar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então ali nasce, né, a minha jornada cristã. De repente, aquele vazio no meu coração, ele é preenchido, a vida faz sentido para mim. Eu não venho de uma origem de vida de bebida ou de vida de fumo, de uso de droga, desregrado. Não venho com nenhuma origem de vida com problemas, minha vida sempre foi equilibrada, né? Mas naquele momento, o meu coração ele é cheio pela presença de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, e eu saio dali completamente contagiado, querendo falar de Jesus para todas as pessoas, querendo evangelizar minha casa, minha família, e querendo me envolver na obra de Deus, porque eu queria ser útil para Deus. Eu queria participar da obra de Deus de maneira ativa. Eu não queria apenas frequentar um culto, né? E imediatamente eu já me envolvi ali nos ministérios da igreja, já participei das reuniões dos cultos com maior frequência. Então, o meu ministério nasce ali com muita chama, com muito fogo, e em 2004 eu me torno líder de jovens. Em 2004 eu saio da congregação matriz e acompanho uma pastora que foi assumir uma congregação filial, né, em um bairro, e ali naquele bairro, eu acompanhando ela, ela me colocou responsável pelos jovens. Então, eu fui líder de jovens de 2004 até 2011. E nesse mesmo período ali, logo depois que fiz minha decisão por Jesus, em 2000, né? Em 2001, 2002, mais ou menos, eu começo a trabalhar no Grupo Gás, Grupo Amigos Solidários, que administrava duas casas de recuperação de dependentes químicos, a casa de Samuel e a casa de Neemias, e ali também eu vou servir no Reino de Deus, né, como voluntário, trabalhando naquelas casas de 2002 até 2008, mais ou menos 2009. Então, esse período eu atuo como líder de jovens e eu também atuo dentro de uma casa de recuperação de dependente químico, cuidando das pessoas. Às sextas-feiras, a igreja tinha um projeto missionário, onde ela saía com uma Kombi nas ruas da cidade pela madrugada, na sexta-feira à noite, distribuindo sopão para os moradores de rua, orando pelas pessoas, né, e ministrando na vida das pessoas. E dali, aqueles que queriam começar uma nova vida, a gente levava para os centros de recuperação, onde eu atuava como voluntário, e aquelas pessoas ali eram internadas para serem tratadas durante o período de um ano. Então, toda essa chama, toda essa paixão por Deus, ela é colocada em prática, servindo as pessoas, se relacionando com as pessoas, cuidando das pessoas. E ali eu tive uma formação muito sólida, uma formação teológica. Eu fiz 2 seminários teológicos, né? O EIDEN, a Escola Interdenominacional de Ministros do Evangelho, e fiz o curso pastoral Vinha, né? Que é da Igreja Videira do pastor Luísio, e eu pude fazer esse curso pastoral Vinha e concluir os meus estudos teológicos, né? Em 2010, eu sou colocado como aspirante a pastor na minha igreja local, onde eu servia, né? Depois, acabei por sair dessa igreja em 2013 e fui ajudar a fundar uma outra igreja. Eu sou engenheiro, eu atuo com engenharia, e naquela época eu trabalhava em uma construtora, onde o diretor da construtora era paulista e estava trazendo o seu ministério de São Paulo para fundar em São Luís, e me chamou para ajudá-lo na fundação desse ministério. E ali nós trabalhamos 2 anos na fundação desse ministério em São Luís. Em 2015, a minha esposa vai morar no Rio de Janeiro para fazer mestrado. E ali eu começo a ficar viajando para o Rio de Janeiro, indo e vindo entre Rio de Janeiro e São Luís, aonde era a nossa casa. E no Rio de Janeiro, ali a gente teve a oportunidade de conhecer algumas igrejas, né, de diversas origens, né? Nós congregamos em igreja presbiteriana, nós congregamos em igreja batista,
nós congregamos em comunidades, né, que no Rio de Janeiro é muito forte, podemos conhecer as igrejas famosas, podemos conhecer igrejas simples, né, e da mesma forma, por causa dessas idas e vindas ao Rio de Janeiro, eu acabei por não ficar muito firme na minha igreja local, né, até devido a um pouco de falta de entendimento da minha igreja local, com relação à minha vida, que eu precisava estar viajando muito, não podia me envolver no trabalho da igreja local, né? E me senti um pouquinho colocado de lado, de escanteio na minha igreja local, que eu congregava à época, e então também conheci diversas igrejas dentro de São Luís, né? Pude conhecer igrejas batistas, Assembleias de Deus, comunidades, igrejas pequenas de bairro, casas de oração, de irmãs de oração, assim como também pude conhecer igrejas grandes estruturadas conhecidas na cidade. Em 2016, eu fui ungido pastor na igreja local, né? A minha esposa terminou o mestrado, retornou para São Luís e nós fomos ungidos pastores na nossa igreja local e fomos enviados para um bairro chamado Coab, e ali na Coab a gente serviu como pastor da igreja local durante um ano. E durante aquele ano nós pudemos ter a experiência de fundar praticamente aquela igreja local naquele bairro, porque quando assumimos, né, era apenas a nossa família, a família do meu sogro, que estava ali congregando, e mais 2 ou 3 irmãos. E ali nós pudemos reerguer a igreja, reconstruir a igreja até o final do ano. Quando foi no final do ano, a minha esposa recebeu a notícia de que ela tinha sido aprovada agora no processo de doutorado na Universidade do Rio de Janeiro, e aí eu me mudei com ela para o Rio de Janeiro, porque o processo de doutorado, né, são 4 anos de estudo, o curso de doutorado, e não daria para ficar 4 anos nessas idas e vindas ou muito tempo longe dela. Então eu me mudo para o Rio de Janeiro com ela e nós vamos morar ali naquela cidade onde nós podemos congregar primeiro em uma igreja comunidade, né, uma das igrejas da Rede Vinha, e depois nós congregamos numa igreja batista. E por que que eu estou dizendo isso para você? Para eu transmitir para você que eu conheço diversos tipos de igreja, que eu conheço diversas denominações, cultura de cada igreja, as regras e as tradições e a forma de condução, a forma de liderança de cada tipo de igreja. Então, eu venho com uma carga, eu venho com uma experiência de quem já experimentou, de quem já passou em vários lugares que Deus permitiu. Então, dentro da minha carreira profissional agora, aliás, antes de eu chegar na minha carreira profissional, eu fui ungido pastor, como eu disse para vocês, em 2016, e fui ordenado pastor em 2024, né, pelo pastor Alex Martins, da Assembleia de Deus Jardim Mirna, e ali a gente começou em 2024 o trabalho da igreja Gerando Vida, no bairro do Araçagi, em São Luís, Maranhão. Na minha casa, começou as reuniões. Então, eu comecei uma igreja local dentro da minha casa, aonde acontecem as reuniões até hoje, dentro da minha casa. Né? Nós temos um outro pastor, nosso pastor, querido pastor Carlos Henrique, com a Adriana, que dirigem aquela congregação, né, e cuidam daquela congregação quando eu estou aqui na Flórida. E ali a gente iniciou esse trabalho pessoalmente, presencialmente em 2024. Desenvolvemos a fundação da igreja em 24, em 25, o ano passado, e agora no início desse ano de 2016, eu vim para a Flórida de maneira mais longa, para ficar um tempo maior, iniciando o trabalho de evangelismo aqui na cidade, onde eu estou localizado, aonde eu comecei um pequeno grupo na minha casa e tenho convidado pessoas para estarem conosco. Então, em 2024, eu fundo o Ministério Igreja Gerando Vida para começar essa obra de Deus segundo a visão que Deus me deu. Então, Deus me deu uma visão, Deus colocou um sonho no meu coração de nós termos igreja em cada casa, nós voltarmos, resgatarmos o princípio de Atos dos Apóstolos, aonde eu vou explicar para vocês, explanar para vocês a estratégia que Deus usou através dos discípulos para evangelizar os centros urbanos, para evangelizar aonde as pessoas têm uma vida corrida,
onde as pessoas passam o dia nos trabalhos, nos escritórios, passam pouco tempo em casa com a família, ou tem pouco tempo para estar se congregando em uma igreja. Então, é um desafio diferente, é um desafio maior evangelizar esse perfil de pessoas. E ali Deus me deu um sonho, uma visão, para nós começarmos uma igreja que valorize os pequenos grupos, as reuniões nos lares ou as reuniões nos ambientes de trabalho, e onde nós possamos desenvolver líderes e fortalecer líderes para atuar na sociedade, e não líderes para trabalharem dentro do prédio da igreja. Então, o nosso desafio hoje é nós formarmos uma rede de líderes atuantes dentro da sociedade e que façam a diferença dentro da sociedade. Na minha carreira profissional, eu sou engenheiro eletricista, né, formado no Instituto Federal do Maranhão, tenho pós-graduação em engenharia ferroviária pela parceria Vale-UNB, tenho pós-graduação em engenharia de software e tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos, né? Eu fui empresário de 2001, assim que eu entrei no curso de engenharia, eu comecei uma empresa de engenharia, onde eu trabalhei com construção de redes de distribuição urbana, redes de energia, né? E manutenção de redes de energia, na época trabalhando para a Semar, que depois se tornou Equatorial, e também trabalhei para a Telemar, né? Com construção de redes de fibra ótica com a minha empresa. Depois, essa empresa começou a trabalhar em contratos governamentais com construção de redes de distribuição no programa Luz para Todos. E assim eu trabalhei com essa empresa também para construtoras até o ano de 2008. E depois eu comecei a ter outros negócios, né? Eu tive quiosque de chocolate em shopping, eu tive restaurante em shopping, eu tive uma outra empresa de instalações elétricas que trabalhavam para construtoras. Então, sempre fui empresário. E, por último, eu estava com uma empresa de desenvolvimento de software aí em São Luís, na qual eu trabalhei durante 10 anos com essa empresa de desenvolvimento de software. Então, eu fui empresário e tive negócios de 2001 até 2015, o ano passado, quando eu decidi encerrar a minha carreira empresarial no Brasil e vim completamente para os Estados Unidos, aonde hoje eu trabalho e atuo como diretor de engenharia de uma construtora americana, que tem operação em 25 estados dos Estados Unidos. E hoje a minha vida é desse jeito, é dividida entre o ministério e é dividida entre a vida profissional e as responsabilidades profissionais. Mas o que Deus tem me ensinado no meio disso tudo e que eu quero compartilhar agora com você, meu querido irmão? Porque ao longo dessa carreira toda ministerial, de chamado de Deus, e ao longo da minha carreira profissional também, eu sempre vivi uma crise, que é a mesma crise que eu tenho certeza que você passa, porque todo aquele que tem chamado da parte de Deus para fazer a obra, ele tem vontade de se desprender desse mundo para se dedicar somente para o reino de Deus. E a maneira tradicional como isso é nos passado nas igrejas acaba por fazer com que nós vivamos uma crise e nós não venhamos a entender o trabalho de Deus na nossa vida, o projeto de Deus na nossa vida. E a gente quer abandonar os estudos, a gente quer abandonar o trabalho, ou a gente relaxa, passa a ser um mau profissional, passa a ser um péssimo estudante, para nos dedicarmos à obra dentro de quatro paredes, muitas das vezes, servindo em um ministério de louvor, o ministério da pregação, da palavra, ou algum outro ministério dentro da igreja, um ministério de casais, de jovens, de crianças e daí por diante. E nós não entendemos a visão de Deus por completo e o chamado de Deus por completo. Então, ao longo dessa caminhada, Deus pôde me ensinar, ao longo de muitos anos, que Ele tinha um chamado na minha vida desde o começo, mas esse chamado ele acontecia no meu meio profissional. Deus usava a minha profissão para me levar para os lugares, para abrir portas para mim nos lugares, e através da minha profissão eu podia chegar em alguns ambientes, em algumas pessoas para falar de Jesus. Ao longo dessa caminhada, quantos engenheiros eu não pude ganhar para Jesus?
diretores de empresa, executivos de empresa, pessoas de alto escalão, que eu pude ali compartilhar a palavra de Deus, que eu pude ajudá-los em momentos difíceis, nos seus casamentos, nos seus relacionamentos familiares, trazer libertação para famílias que são mais difíceis de serem acessadas, até porque elas se protegem mais, se resguardam mais. Através da minha profissão, Deus me abençoou com um green card, um documento que é tão difícil de se conseguir aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas gastam muito dinheiro para conseguir e muitas das vezes, a maioria das vezes, nem conseguem. E Deus me presenteou, me abençoou por causa da minha profissão. Eu ganhei o green card aqui nos Estados Unidos e hoje trabalho em empresas americanas e moro aqui. E hoje eu posso trazer, né, essa obra de Deus para esse país. E aqui também pude aprender muito. Eu quero compartilhar com você a minha visão sobre esse país, sobre a Europa, que eu já pude conhecer também. Já estive na Inglaterra, já estive na Bélgica, já estive na França, né? Tenho alguns amigos na Europa, que moram na Europa. Já pude conhecer o Uruguai, já pude conhecer outros países nesse mundo. Então, avançando, eu quero aqui lançar, primeiramente, a palavra de Deus. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, versículo 28, que fala o seguinte. Abra aí a sua Bíblia junto comigo. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Desde o Gênesis, Deus nos chamou, nos desafiou para espalhar, encher e governar sobre a terra. Nós fomos chamados por Deus para representar Deus nessa terra. Quando a palavra de Deus nos diz enchei a terra e sujeitai-a, a palavra de Deus está nos dizendo implantai o reino de Deus. Vamos implantar o reino de Deus. Nós fomos chamados por Deus para sermos os embaixadores de Deus, os representantes do Senhor nessa terra. Temos um desafio de implantar o reino de Deus na terra desde o Gênesis. Esse desafio não foi nos colocado nos postos no Novo Testamento, através de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16, aonde ele fala da grande comissão. Não, não começou ali. Começou lá no Gênesis, no projeto original de Deus. Desde o princípio, Deus está nos dizendo: ide por toda a terra, pregai o evangelho, fazei discípulos, sede fecundos, enchei a terra, dominai a terra. Então, essa é a visão de reino. Este é o evangelho do reino. Eu não quero aqui dizer que a mensagem que eu vou passar para você, o estudo que eu vou passar para você nesse momento, é melhor ou é pior do que outros pontos de vista e outras visões. Eu quero ler com você, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aqui Deus tem um chamado ministerial para cada um. A visão que eu estou passando para você, baseado na minha experiência de vida e no meu chamado, tem a ver com o chamado apostólico, o apostolado, né, de fazer missões, de ir e levar o evangelho. Mas com isso eu não quero desmerecer os outros ministérios, o evangelista, o pastor, que é aquele que fica local na igreja cuidando das ovelhas, o mestre que desenvolve estudos, o profeta,
que é aquele que fala da parte de Deus para o povo e traz a orientação de Deus para o povo. Mas entenda que eu vou passar para você uma visão apostólica, uma visão daquele que arde no coração ver uma igreja em cada casa, em todos os cantos dessa terra. Então, a visão do apóstolo que arde no coração do missionário é ver a obra de Deus crescendo, é ver a obra de Deus expandindo, é ir por todos os lugares levando o evangelho. Então, o missionário, o apóstolo, é aquele que tem uma carga de trabalho maior, é aquele que é mais desafiado a trabalhar. Eu, por exemplo, eu trabalho meu expediente, 8 horas de trabalho por dia no mínimo, né? Até mais por causa do meu cargo, eu sou diretor na empresa, então eu tenho que trabalhar mais horas, porque eu sou responsável por um grupo, por um time, por um resultado, mas ainda assim eu encontro tempo para orar, para jejuar, para ler a Bíblia, para ligar para as minhas ovelhas, para atender, para aconselhar, para cuidar, para visitar. Eu gosto muito de visitar. Então, a gente tem que trabalhar mais. Eu sou pai, eu tenho um filho, eu sou marido, eu tenho esposa, eu sou filho, eu tenho uma mãe, ainda com 84 anos, né? Eu tenho irmãos, eu tenho uma família para me relacionar também. Então, nós temos muitos desafios quando nós somos chamados por Deus para fazer a obra e principalmente para sermos missionários, para sermos apóstolos. Então, se você tem esse chamado na sua vida, e se você veio parar aqui nessa aula, é porque Deus tem um chamado na sua vida e saiba que a jornada reserva para você muito trabalho, muita dedicação, mas a jornada ela é prazerosa, a jornada ela é vitoriosa, a jornada ela é cheia de desafios, mas a cada desafio Deus reserva vitória, Deus reserva maturidade, Deus reserva crescimento para nós. Amém? Então, aqui nós lemos no Gênesis que Deus chamou Adão para encher a terra e dominar a terra. E a mesma mensagem ele dá a Abraão: bênção para todas as nações. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 3, Deus chama Abraão, naquele momento, para sair do seio da sua família e para ir para a terra aonde Deus ainda iria mostrar para ele. Então, Abraão recebe uma promessa de Deus, e não só uma promessa, Deus dá para ele uma direção. Deus dá para ele qual é o objetivo da missão. Deus revela para Abraão o sonho, a visão. Todo líder, todo missionário, todo pastor precisa ter uma visão para a sua igreja, precisa ter uma direção de Deus para a sua igreja, não é uma direção humana. Deus se revelou para Abraão e deu uma direção para ele, que ele seria bênção para todas as nações. Vamos ler esse texto aqui em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, diz: Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra onde eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então Deus aqui está dando direção junto com promessa. Qual é a direção? Farei de você um grande povo e o abençoarei. E qual é a promessa de bênção? Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus entrega autoridade. Então, Deus, quando chama uma vida, uma pessoa para o trabalho apostólico, para o trabalho missionário, Deus dá o sonho, Deus dá a visão, Deus abençoa e Deus dá autoridade espiritual. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão alcançados. Deus dá o objetivo. Este é o objetivo, Abraão. Eu estou te tirando do meio da tua parentela com um objetivo. Você está sendo lançado na obra de Deus. Você está sendo lançado no reino de Deus.
Pergunte para Deus qual é o objetivo dele para a sua vida. Para onde ele está lhe enviando, lhe lançando. Abrão foi lançado porque por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Hoje o cristianismo, o evangelho, chegou aos quatro cantos da terra. Todo o mundo já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar do cristianismo. Então, esta promessa de Deus se cumpriu na vida de Abrão. Ele recebeu o desafio de ser bênção para todas as nações. E então, o trabalho do diabo também continua. O diabo que fez o homem cair no pecado original é o mesmo que continua trabalhando e atuando. E aí ele vem aqui, numa das primeiras quedas da humanidade, após o pecado original. Estou reservando aqui minhas anotações dos irmãos, tá? A palavra de Deus diz, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 4, a construção da Torre de Babel, aqui no capítulo 11. E no versículo 4 diz o seguinte: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O povo recebeu uma direção de Deus, Adão recebeu uma direção de Deus de ser espalhado pela terra, de crescer, encher a terra e dominar a terra. A mesma instrução é dada a Abrão e a mesma instrução é dada a vários outros homens de Deus. Mas aqui, o povo de Babel decide ir contra os planos de Deus. Veja que para nós irmos contra os planos de Deus, ou seja, cairmos em pecado, o que é o pecado? É quando nós vamos contra os planos de Deus. O pecado não é só beber, fumar, ir para festa, cair em adultério, prostituição. Isso daí é grosseria. Isso daí é uma consequência de andar longe dos planos de Deus, de andar apartado da visão de Deus. Mas o pecado é não entender o projeto de Deus para a sua vida, não entender o propósito de Deus para a sua vida e andar numa vida egoísta, autocêntrica. Aqui esses homens só pensaram neles, no conforto deles, e eles disseram que eles queriam construir uma torre bem alta, aonde eles não precisassem ser espalhados pela terra. Aqui eles se opõem ao plano de Deus. O plano de Deus era eles se espalharem e dominarem a terra. Então, Deus ele entra com providência e ele faz com que esses homens se espalhem, trazendo muitas línguas no meio deles e trazendo confusão no meio deles. Então, às vezes, Deus permite determinadas situações na minha vida, na sua vida, para nos espalhar pela terra, para nos colocar em determinados lugares, assim como ele fez com o apóstolo Paulo, que estava indo evangelizar em uma direção, e ele disse que o Espírito Santo de Deus se opôs a ele e mandou ele para Macedônia, para o outro lado. E ali ele foi para o outro lado. E assim Deus faz em várias situações. Balaão foi chamado também para uma obra, para uma missão, e pegou, subiu numa jumentinha e foi para outra direção. A direção que não foi a direção de Deus. E Deus teve que intervir, fazer a jumenta falar com Balaão. Às vezes Deus faz a jumenta falar conosco. E nós temos que ter o coração sensível. Nós temos que ter humildade para saber quando Deus está usando uma vida para falar conosco. Deus está usando uma circunstância, uma situação para direcionar o rumo da nossa vida para o outro lado. E às vezes as nossas crises são essas porque nós não queremos ir na direção que Deus está mandando e nós ficamos resistindo contra o braço forte de Deus. E quem é aquele que pode resistir contra o braço forte de Deus? Então, se você tem um chamado da parte de Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, se você fez uma aliança com o Senhor, e se você disse que ele poderia governar e reinar sobre a sua vida, saiba que ele tem planos acerca da sua vida. Ele sonha com você, ele tem projeto para você. E os projetos dele não são os seus projetos, os sonhos dele não são os seus sonhos. E essa é a nossa crise.
até nós aprendermos a nos render. O missionário, o apóstolo, tem que aprender a se render diante de Jesus, diante dos planos dele. Tem que aprender a dizer não para o sonho próprio, para dizer sim para os sonhos de Jesus, para dizer sim para os sonhos de Deus, para se deixar conduzir pelas águas do Espírito de Deus. Então, o povo de Deus, nessa primeira queda, fica muito claro que eles se opõem ao projeto de Deus e depois eles caem numa corrupção cultural, aqui relatada no livro de Juízes, no capítulo 2, né? E também no livro de 1 Reis, aonde mostra com vários exemplos que o diabo usa como estratégia a corrupção moral do homem, fazendo com que o povo de Deus se prostituísse, se envolvesse com outras mulheres de outros povos, caíssem na tentação da riqueza, quisessem acumular bens, eles saqueavam os outros povos, dominavam as outras terras e ficavam com os espólios da guerra, né, com os bens das outras pessoas, dos outros povos, iam acumulando riqueza e isso corrompeu o coração do homem, a prostituição com as mulheres e o acúmulo de riquezas. E isso fez o homem se afastar de Deus, esfriar o coração, esquecer o Deus que libertou eles do Egito e começar a fazer alianças com outros deuses das outros povos e das outras nações que eles se envolviam. Então Deus entra com novamente o seu braço forte para poder trazer o povo de volta para o lugar correto. E leva o povo para o exílio. Os livros dos profetas maiores e dos profetas menores, muitos falam acerca das profecias de Deus, do aviso de Deus para o povo de Israel. Aqui, exemplificado no livro de Jeremias, no capítulo 29, né, ele fala sobre essa profecia de que o povo seria levado para o cativeiro, mas aquilo não seria o fim, aquilo seria apenas um recomeço, o recomeço dos planos de Deus. A palavra de Deus diz: buscai o bem da cidade. O exílio espalha o povo de Deus como sementes missionárias entre as nações do mundo. Nós somos arrancados, às vezes, do nosso seio, da nossa família, ou da nossa cidade natal, como eu saí daí de São Luís e fui levado para o Rio de Janeiro e depois fui levado para morar em Nova York e agora estou aqui na Flórida e passei ao longo de mais de 15 anos aí, eu tenho passado por várias mudanças de endereço, de casa em casa, de apartamento em apartamento, e Deus tem me levado a vários lugares, e essa é a vida daqueles que são chamados para serem missionários, para serem bocas de Deus, profetas de Deus na terra, e nós temos que orar a Deus pedindo que o nosso coração se alinhe com o coração dele, que a nossa alma se alinhe com a alma dele, que os nossos sentimentos sintam o que Deus está sentindo, que os nossos olhos vejam como Jesus vê, para que nós possamos ter alegria no meio da jornada, para que nós possamos ter esperança no meio da jornada, porque senão nós vamos viver angustiados, tristes, lutando, querendo o tempo todo ficar na terra natal, o tempo todo querendo ficar na Torre de Babel, e Deus querendo nos espalhar pela terra para nós levarmos o evangelho a todos os lugares. Então nós fomos chamados para ser esperança profética para as nações. Nós somos aqueles que levamos a palavra de Deus por todos os lugares. Nós somos luz para as nações, conforme diz lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6. O exílio semeia a semente do evangelho universal. O sofrimento não silencia a missão, ele a amplia. A esperança messiânica nasce no coração da dispersão. Quando o povo de Deus é disperso, após a crucificação de Jesus, ali os apóstolos, os discípulos foram perseguidos e foram espalhados de Jerusalém por toda Samaria, por toda a Judéia. E naquela oportunidade, a palavra de Deus foi levada até os confins da terra daquele tempo. A palavra de Deus foi levada para a Europa, para a Ásia, por todos os lugares daquela região, porque o povo, fugindo da perseguição do Império Romano, se espalhou nas cidades, e aonde eles chegavam, eles levavam o evangelho, eles falavam de Deus.
Assim também Deus muitas vezes move as nossas vidas e nos leva para os lugares para levarmos a palavra de Deus. O reino de Deus e a missão urbana, a missão encarnacional, que eu chamei assim, porque a missão ela encarna em nós, aquele que tem um chamado de Deus para ser um missionário, para ser um apóstolo. Essa missão encarna no coração. Aquilo, a vida parece que não faz mais sentido se nós não estivermos em movimento junto com o reino de Deus, levando a palavra de Deus por onde nós passamos. Aquele que verdadeiramente é chamado por Deus, ele não tem duas vidas nem duas caras. Ele não tem uma vida na casa dele, na base dele, na sua igreja local, e uma outra vida quando ele viaja, quando ele sai para fazer missão. Porque tem pessoas que são assim. Na sua igreja local, tem uma vida, aparenta uma coisa, e quando viaja, quando sai, é outra pessoa, é outro estilo de vida, é outra coisa. Alguns dizem até que se soltam, né? Mas aquele que de fato é chamado por Deus, a missão de levar o evangelho, de fazer discípulos, ela encarna na nossa alma, no nosso ser, no nosso coração, na nossa mente, e qualquer lugar que nós estejamos ali, nós carregamos as marcas do evangelho. Então Jesus ele não esperava. Jesus ele ia atrás das pessoas, ele ia visitar as cidades, ele percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades entre o povo. Come com pecadores, toca os intocáveis e proclama o reino de Deus nas praças públicas. A missão não aguarda que o mundo venha até ela. A missão ela é encarnada e ela vai. Se você é um missionário, você vai, você se move, você não espera as pessoas virem até você. Você não fica só, apenas de joelho dobrado dentro da sua casa orando. Não. Você não fica só dentro da sua casa estudando a Bíblia. Não. Você sai para visitar os lares, você sai para visitar as pessoas, você vai nos ambientes de trabalho que Deus lhe colocar. Ali você não consegue ficar o crente secreto, escondido. Você tem que falar de Jesus, você tem que compartilhar o evangelho. Isso é algo imperativo dentro de você. O Espírito Santo move isso dentro de você. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não tem como esconder uma cidade. A cidade aparece, ela é grande. Nós somos chamados para ser o sal dessa terra, a luz desse mundo. A cidade é o palco onde acontecem as coisas. O Sermão do Monte, Jesus fez o Sermão do Monte próximo das cidades, para que as pessoas da cidade viessem até ele. Ali no Sermão do Monte, Jesus lança os fundamentos do reino de Deus e lembra o povo de que ele veio para estabelecer um reino, que não é um reino político. Governar e estabelecer o reino de Deus não significa se envolver em política apenas. Existem pessoas que têm chamado para a política, eu respeito, mas o reino de Deus não acontece ali. Jesus não se envolveu com a política. Jesus não construiu nenhum prédio de igreja. Jesus veio para entrar nas casas. A grande revolução acontece quando nós entramos nas casas. A igreja de Jesus mais expandiu nesse mundo quando ela se dedicou aos lares, aos pequenos grupos, às pequenas reuniões. Deus não se agradou quando o povo quis construir a Torre de Babel, para todo mundo estar junto. Deus não se agradou, não encheu o coração de Deus construir um templo para Deus. Deus derrubou o templo e destruiu o templo. Porque o templo que Deus construiu com as mãos dele foi eu e você. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo iria habitar no templo construído por Deus e não pelo templo construído com mãos humanas. O templo que foi construído por Deus foi eu e foi você. Deus nos formou do barro e soprou em nós o seu Espírito. Nós somos o templo verdadeiro de Deus. Então nós temos que entrar nos lares, alcançar as famílias, cuidar das famílias. E essa é a missão urbana. Isso é que faz o evangelho crescer dentro das cidades. Porque a vida está tão corrida, tão dinâmica, e muitas das vezes as pessoas não têm tempo de ficar indo
participar de reuniões nas igrejas 2, 3 vezes na semana. Mas nos seus ambientes de trabalho, elas podem conversar sobre Jesus. Na sua casa, no momento da refeição, do almoço, do jantar, do lanche, elas sentam à mesa e podem compartilhar de Jesus. Porque todo mundo tem que parar para comer alguma hora. No seu momento de lazer, do futebol, da praia ou de qualquer outra atividade, pode ter um crente ali com você, um cristão ali com a pessoa, compartilhando Jesus. Então, nós temos que quebrar as barreiras da religiosidade e da institucionalização para podermos alcançar as vidas. A grande comissão, fundamento das missões urbanas. A palavra de Deus diz lá em Mateus 28, 18 até o 20, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deus ali dá toda a autoridade, manda nós irmos para todas as nações, ensinando. Ensinar não é uma visita. Ensinar não é uma sala de aula. Ensinar é algo que toma tempo. É algo que exige acompanhamento, discipulado. O apóstolo Paulo ele foi discipulado por Barnabé por mais de 1 ano, acompanhado por Barnabé diariamente, viajando com Barnabé e sendo ensinado na prática. Esse ensinando que Jesus fala não é viajar para pregar em uma igreja 40, 50 minutos e ir embora. Mas é se implantar em um local, como o apóstolo Paulo fez, nós vamos ver mais à frente. Batizando. Quando eu batizo uma pessoa, eu estou dizendo que ela está vindo fazer parte da minha família, do meu convívio. Então, não é uma pessoa que eu vejo de domingo em domingo, mas é uma pessoa que eu tenho um relacionamento semanal, diário. É uma pessoa próxima. Eu batizei aquela pessoa, estou trazendo ela para minha casa, para minha família. É isso que significa o batismo. Eu estou dando pertencimento à pessoa. Sempre convosco, o poder do Espírito para a missão. Deus derrama poder e autoridade sobre aqueles que são enviados. O livro de Atos dos Apóstolos aqui nos mostra exatamente isso. A igreja foi implantada em Jerusalém, Samaria, Antioquia, Filipos, Coríntios, Efésios e em Roma. E em cada lugar desse, o apóstolo Paulo ficou um tempo implantando essas igrejas. Ficou 1 ano, ficou 2 anos em cada lugar, com responsabilidade formando líderes. E se você olhar a igreja implantada pelo apóstolo Paulo, elas foram implantadas nos lares, nas casas. Ela não foi, o apóstolo Paulo não construiu nenhum templo, nenhum prédio. Jesus não construiu nenhum templo, nenhum prédio. O templo, os prédios chegaram na igreja após Constantino. Após Constantino, a igreja primitiva perde as suas características e deixa de ser a igreja dos lares, das famílias, e passa a ser a igreja da instituição, dos prédios. A igreja primitiva deixa de fazer as reuniões em casa e catacumbas acessíveis, orgânicas e multiplicáveis. Multiplicação orgânica por toda a cidade, sem fronteiras físicas, porque ia de casa em casa, então não tinha barreira, era mais difícil de ser perseguida. Era uma cultura que era implantada de casa em casa, um estilo de vida novo que era ensinado para o povo. A igreja primitiva, né, a perseguição fazia fortalecer a missão, a fé, e espalhava ainda mais a igreja. Todos os membros eram missionários. O sacerdote, ele era universal. O sacerdócio, ele era universal. Cada um tinha a responsabilidade de levar o evangelho. A igreja se expandiu pelo Império Romano em apenas 300 anos, ao ponto de que o imperador tivesse que tomar uma decisão por Cristo, porque ficou com medo de perder a liderança e a autoridade sobre o império. Então, Constantino se converte ao cristianismo e a igreja sofre um grande golpe, porque Constantino institucionaliza o cristianismo, desocupa os templos pagãos, dá aos cristãos, e os cristãos saem das casas e vão para dentro dos prédios, vão para dentro dos templos. Então, começam as construções de basílicas e templos públicos, missão centralizada no clero, ao invés de todo cristão ser um sacerdote, como diz a Bíblia,
nós elegemos agora alguns clérigos, os pastores, os líderes, os padres, os sacerdotes, que esses têm que ser religiosos, os outros não. Fica mais flexível. A cristandade substitui o evangelho do reino. Existe distinção entre clérigos e leigos. A missão se torna institucional e não mais relacional. E assim é a maioria das nossas igrejas hoje. A missão, o evangelismo é institucional. A gente quer levar as pessoas para o prédio da igreja, a gente não quer levar as pessoas para a nossa casa. Nós não queremos ir visitar a casa das pessoas, os lares das pessoas. Nós queremos ir para o prédio da igreja. Então, eu quero recomendar para você um material que eu vou deixar aqui, a dissertação de mestrado do pastor Joel Kominski, que ele fala sobre a redescoberta dos pequenos grupos e a reestruturação da igreja, né? E ele faz um apanhado histórico, desde a igreja primitiva até a igreja dos dias de hoje, sobre como a igreja cresceu e quais momentos da igreja, quais os momentos da história em que a igreja realmente expandiu, que a igreja realmente foi forte, foi quando ela se concentrou e se dedicou aos pequenos grupos, às reuniões familiares, às reuniões de casa em casa. Ele faz esse apanhado desde o ano 30 depois de Cristo, com a igreja primitiva, passando pela expansão da igreja no catolicismo, com o investimento nos mosteiros celtas, no ano 300 a 600 depois de Cristo. Depois ele fala da reforma protestante, no ano de 1517. Ele fala do pietismo de Spinner, no ano de 1670. Ele fala do metodismo, né, de John Wesley, a igreja metodista, a igreja metódica, em 1970, ali na Inglaterra. Ele fala da renovação carismática católica, em 1960, que leva a igreja católica para pequenos grupos, né? Aí ele fala da igreja iodo, Full Gospel, que é na Coreia do Sul, em 1980, e ganhou aquela nação para Cristo, né? Hoje, a Coreia do Sul é uma nação completamente evangelizada, e dali a visão de pequenos grupos se espalha pelo mundo, porque o mundo todo vai na Coreia do Sul conhecer o que são células, o que são pequenos grupos, e essa visão se espalha pelo mundo em vários formatos diferentes, chegando, né, no Ocidente, nos Estados Unidos, na América do Sul, no Brasil, na Colômbia, né, que foi muito forte a visão na Colômbia, né? Daí vem o G3, vem o M3, daí vem a visão 5x5, as células, os pequenos grupos, né? E isso se torna muito forte. Então, eu recomendo a leitura do material do pastor Joel Kominski, né? A sua dissertação de mestrado. E aqui eu quero finalizar com os irmãos, né? Como multiplicar a missão urbana? Princípios básicos. A igreja ela é de casa em casa. A koinonia ela precisa ser real, verdadeira. A koinonia é a comunhão genuína. Ela precisa ser de casa em casa, ela não pode ser no prédio da igreja. A palavra tem que estar no centro das nossas vidas, nas nossas conversas, no nosso lazer. A palavra de Deus tem que estar no centro. A oração. Nós temos que orar pela obra de Deus, pelo crescimento do evangelho, pela expansão da obra. Nós temos que orar pelas pessoas que nós temos como alvo. Nós temos que ter alvos de oração. Vidas que são alvos para o evangelho ser expandido. Adotar famílias em oração, adotar bairros em oração, adotar cidades em oração. Porque a guerra, ela começa no plano espiritual. Uma vida só é salva, uma vida só se rende a Jesus depois que nós ganhamos a batalha no mundo espiritual. Depois que a batalha é vencida através da oração. Então, a oração é o centro de todas essas coisas. O nosso coração se volta para Jesus quando nós oramos e nos quebrantamos diante dele e pedimos: Jesus, enche o meu coração com a visão do Senhor. Enche o meu coração com os sonhos do Senhor. Muda o meu coração. Essa oração tem que ser feita pelo missionário, pelo apóstolo. A multiplicação é o DNA do apóstolo, do missionário. Nós levamos as igrejas, não é para construir uma tenda e ali ficar escondido com Jesus. Nós construímos uma igreja e levamos o evangelho para expandir o evangelho, para multiplicar o evangelho.
Então, a minha recomendação não é que você construa um templo e um prédio cada vez maior, mas é que você expanda os prédios multiplicando. Construa um prédio em cada bairro. Construa um prédio de igreja em cada cidade, se for o caso. Mas não fique apenas crescendo com o seu prédio, trazendo as pessoas para dentro do prédio. Leve o evangelho para dentro dos lares, para dentro das casas. Essa é a minha recomendação para as missões urbanas. As missões urbanas, elas têm que acontecer de casa em casa. O serviço tem que ser um coração, ajudar as pessoas, amar as vidas. Jesus disse lá que nós precisamos ter compaixão das vidas, compaixão das almas. Nós precisamos investir em líderes. O apóstolo Paulo disse que tinha que treinar líderes. Disse para Timóteo, orientou Timóteo a investir a vida dele treinando outros líderes. Leia lá o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. A estratégia que Deus usa para a multiplicação é treinar líderes. O apóstolo Paulo ensinou Timóteo a treinar líderes. E é assim que nós temos que fazer. Eu recomendo a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47 também. Lucas, capítulo 10, versículo 5 ao versículo 7. Então, na minha jornada, eu estive em São Luís como líder de jovens. À época, eu comecei uma missão, né, uma célula, na casa de uma irmã, ali no bairro do Vinhais, né? E ali a gente começou com uma célula de 5 jovens e dentro de 3 a 4 meses nós já tínhamos alcançado aquele bairro quase todo. Nós tínhamos mais de 35 pessoas reunidas dentro de uma casa que cabia mal 4 pessoas, uma casa de gente simples, humilde. E o trabalho que eu fiz para que o evangelho se expandisse dessa maneira, eu tinha um dia na semana para visitar as pessoas de casa em casa, orar nas casas delas. Eu tinha um outro dia para fazer a reunião de pequeno grupo na casa da irmã que cedeu a varanda, né, o terraço ali da frente da casa dela para nós nos reunirmos com as filhas dela. Então, eu tinha 2 dias na semana apenas, 2 dias investindo, ali o final da tarde, o começo da noite, um dia para visitar nas casas e orar dentro das casas e outro dia para fazer a reunião de pequeno grupo. E ali houve um impacto tremendo, um crescimento tremendo, né? Então, façam isso de casa em casa. Depois, Deus me levou para outros lugares, e ali eu pude apoiar outros ministérios. Como eu falei para vocês, a gente começou, eu apoiei um pastor a fundar um ministério de São Paulo em São Luís, da maneira tradicional, alugando um prédio e fazendo cultos. E nós passamos ali quase 2 anos e a igreja não cresceu quase nada, porque não se tinha um foco dentro das casas, das famílias, dos pequenos grupos, né? E depois Deus me levou para o Rio de Janeiro, aonde ali também nós pudemos viver pequenos grupos. Depois Deus me levou para Nova York, aonde ali eu pude cuidar de um grupo de 8 muçulmanos que tinham saído da Turquia, fugidos da Turquia por causa da perseguição do presidente Erdogan, e estavam ali em Nova York. E eu propus para eles nós fazermos um estudo bíblico, para eles conhecerem a Bíblia cristã, e eles poderiam me ensinar sobre a Torá, ou sobre o Alcorão, quer dizer, eles poderiam me ensinar sobre o Alcorão. E ali nós passamos um ano trocando experiências, e ao final de um ano nós podemos tocar o coração daqueles muçulmanos, e alguns fizeram sua decisão por Jesus, e depois dali eu voltei para o Brasil, pude apoiar a igreja local a se organizar em pequenos grupos, e a igreja local foi fortalecida, a igreja metodista local, ali sediada na cidade de Clifton, do pastor Willie, né? E ali nós pudemos reorganizar a igreja em pequenos grupos, e hoje a igreja está forte, vibrante, né? Uma igreja que estava em dificuldades, uma igreja que estava enfrentando os desafios, e nós voltamos para o Brasil, fundamos a igreja aí na minha casa, através de pequenos grupos também, onde se reúnem semanalmente nos bairros. Nós temos pequeno grupo aí no bairro da Aurora, nós temos aí um pequeno grupo itinerante na região das praias, que se movimenta aí de casa em casa, desde lá do Calhau até aí o Araçagi, né? E nós temos as reuniões no domingo, 9 horas da manhã, na minha casa, o culto de celebração é feito na varanda da minha casa,
porque eu não aluguei ainda um espaço, não aluguei um prédio, que eu quero que a igreja entenda que ela se movimenta de casa em casa, é dentro das casas, e o exemplo vem de mim, abrindo a minha casa e colocando a igreja dentro da minha casa. Então, eu desafio você a fazer o mesmo. Aqui em Palm Bay, na Flórida, eu estou fazendo o mesmo movimento, abri a minha casa, convido as pessoas para vir para cá e estou fazendo as reuniões aqui na minha casa, visitando as famílias, visitando as pessoas aqui na Flórida. Então, este é o desafio da missão urbana. Eu quero deixar para você como lição: mapeie o seu bairro, inicie um grupo, ore pela cidade, ore pelo seu bairro, ore pelo seu grupo. A fundação é feita na oração. Escolha pessoas para serem líderes, invista o seu tempo neles, faça discípulos, reúna para dar ensinamento, estudo bíblico com eles, escute eles, saiba como é a vida deles, pastoreie esses líderes para eles serem tratados, para eles serem cuidados e sirva com ações, organize ações, planeje ações na comunidade para entrar nas casas, para abrir as portas das casas e multiplique líderes. Esse é o desafio, essa é a cidade que precisa de você, o nosso bairro precisa de nós, a nossa cidade precisa de nós, e nós precisamos ser, assim como Deus fez com Abraão, com Paulo, que espalhou eles por várias cidades. Deus vai nos levar em vários lugares, como ele tem me levado em várias cidades, em vários lugares, aonde ele já me levou para o Rio de Janeiro, já me levou para Nova York, já me trouxe aqui para a Flórida, e eu sei que Deus ainda vai me levar para outros lugares, à medida que igrejas vão sendo plantadas, à medida que trabalhos vão sendo estruturados, eu sei que esse é o chamado que Deus tem para a minha vida. Então, como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Tem lá em João capítulo 20, versículo 22. Eu quero encerrar essa aula aquecendo o seu coração e lhe desafiando a começar um pequeno grupo na sua casa. Experimente ser um missionário, experimente ser um apóstolo, experimente servir no reino de Deus. Porque Jesus disse que o meu Pai trabalha até o dia de hoje e eu também trabalho. Jesus disse que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Deus está atrás de trabalhadores para o reino. Deus não está atrás de pessoas acomodadas, pessoas preguiçosas, pessoas que dão desculpas, justificativas. Deus está atrás daqueles que trabalham dobrado, daqueles que se esforçam, daqueles que não dão desculpa, que não se rendem, daqueles que andam a segunda milha, daqueles que dão a capa e a túnica, daqueles que dão a outra face para bater, daqueles que têm compaixão pelas vidas, amor pelas vidas. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.